Olha, gente, agora o assunto é pra lá de importante. Hoje é dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. E para marcar a data, a gente vai falar de um assunto que certamente preocupa e assusta a todos, os desastres naturais. Aqui com a gente está a Fabiane Tasca, engenheira sanitarista e ambiental. Boa tarde, Fabiane. Bem-vinda. Obrigada. Quase minha xará, né? Quase. Fabiane, me diz uma coisa, para as pessoas... A grande maioria das pessoas já deve saber exatamente do que se trata, mas define pra gente desastre natural. Desastre natural é a interação entre a sociedade e a natureza. Essa interação pode ser harmônica ou desarmônica. Quanto mais desarmônica for, pode ocorrer um desastre. Seria a ocupação de áreas inadequadas, áreas propensas a inundações, deslizamentos. É importante a gente ressaltar que a gente não pode evitar que um fenômeno natural ocorra. É característico de determinada região, por exemplo, as cheias dos rios, elas sempre ocorreram e sempre vão ocorrer. Mas se o homem vai lá e ocupa o leito de inundação do rio, é aí que se dá um desastre. Assim, ó, eu fiz essa pergunta porque por mais que possa parecer óbvio, às vezes é preciso sim lembrar as pessoas de fatos sérios, graves, para depois entrar num assunto que muita gente até acha de repente chato, mas é preciso sim ser discutido até para gerar uma consciência das pessoas. Então, quando nós falamos de desastres naturais, ele é natural, gerado pela natureza, mas pode-se dizer também que vem sendo provocado aí pelo homem ao longo de muitos séculos. Não seria talvez a intervenção do homem aí nos ecossistemas o causador de muitos desses desastres que vem acontecendo? Seria. Os desastres, eles têm a tendência de ser rotulados hoje como desastres mistos. Não se usa mais tanto as palavras desastres naturais, que é a relação do homem e da natureza. E por culpa do homem, né, falta de planejamento, principalmente, é que se dá os desastres mistos. Tem bastante culpa do homem. E assim, se tem culpa do homem, quer dizer que o homem pode ajudar a evitá-los, né? Com certeza. Qual é a diferença entre ciclone, furacão e tornado? Boa pergunta. O ciclone, né, é de modo mais... por exemplo, aqui em Santa Catarina tem o tornado, ciclone, furacão, Catarina, né? É mais a intensidade que ele acontece. A diferença é justamente a intensidade, a intensidade, né? E aqui a gente já tem um leve histórico, a gente não tem muitas ocorrências aqui no estado, mas é um histórico leve e que por a gente saber que já existiu, a gente pode tomar medidas para preveni-lo. O ciclone que você mencionou agora, que foi chamado de furacão Catarina, ciclone Catarina, ele aconteceu em 2004 na região sul. Eu tenho até anotado aqui, na região sul nós tivemos aí vários estragos pelas regiões e com certeza assustou todo mundo porque ninguém estava acostumado com esse tipo de desastre natural acontecendo aqui pela região do Brasil. Na semana passada, vários tornados varreram os Estados Unidos e foi uma sequência de tornados. As pessoas, claro, ficam com medo. Será que isso pode acontecer aqui no Brasil? Será que pode? Nós temos até algumas imagens que vão rodar já já. Será que essa sequência de tornados, isso pode, ou esses tornados podem acontecer, ou de repente um furacão Catarina 2 poderia acontecer por aqui? Pode acontecer. Com base em todo o histórico que já aconteceu, a gente pode tomar medidas para prevenir. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles são extremamente preparados para essa ocorrência, senão teria tido muitos mais mortes, mas eles estão extremamente preparados, mas não dá para evitar que ele aconteça, por isso é que as mortes ocorrem. E aqui, como a gente já tem um histórico, a gente teria tomar medidas de prevenção, aí entra o papel principalmente do engenheiro sanitarista e ambiental também para contribuir para que o evento ele vai acontecer, o fenômeno ele vai ocorrer, mas o desastre ele pode ser mitigado ou evitado. Tá certo, Fabiana, quero agradecer pela tua presença aqui com a gente no Ver Mais de hoje. Muito obrigada. Obrigada.